Signo de Câncer, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu me chamo Jéssica. Vamos para mais uma leitura Câncer. Puxa aquele cafezinho gostoso e vamos lá. Aquele cafezinho maroto. Tarozinho mitológico essa semana, Câncer. Eita, calma. Calma. Devagar, vamos devagar. Minha mão é muito pequena para usar esse baralho. Vamos lá. Qual é a mensagem aqui para Câncer? Signo de Câncer. Qual é a mensagem para Câncer? Energia para Câncer. Chegamos no 3 de paus. E o 10 de espadas. Entendi. Uma música que estava vindo aqui na minha cabeça antes de eu começar a leitura de vocês, Câncer, que eu não tenho o hábito de ouvir, né? Mas estava vindo muito forte, era uma música da Marília Mendonça, que fala assim: alô, porteiro, tô ligando pra te avisar, né? Que a partir de hoje ele não vai mais entrar. Tem música que é assim, gente. Eu não vou cantar pra vocês porque eu não sei a letra da música, senão eu já dava um The Voice Brasil aqui, que vocês sabem que comigo não tem essa. Mas basicamente a música fala que um cara que ela saía, né, que a Marília saía, ele tinha o hábito de ir pra casa dela, né, no condomínio onde ela morava. E aí ela teve um problema com esse cara, né, brigou com ele, enfim. E aí ela manda uma mensagem pro porteiro, né, da portaria do prédio dela. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que aquele cara ali, ele não pode mais entrar. É tipo isso, tá? E aqui, o mais engraçado é que essa energia, no momento em que eu tava acendendo o incenso e sentando aqui pra fazer a leitura de vocês, tá? Antes disso, essa música não tinha aparecido na minha cabeça e eu não tenho o hábito de ouvir ela. Agora, o que as cartas estão dizendo aqui? 3 de paus. 10 de espadas. Houve alguma situação na tua vida que foi encerrada. Estamos sim falando de amor e de relacionamento, tá? Houve uma relação que você teve com alguém que foi finalizada. 10 de espadas é um fim de um ciclo. Acabou, se encerrou. Porém, é um fim de um ciclo que foi extremamente difícil. A palavra que veio aqui foi manipulativo. Então, ou era uma pessoa que você tinha muita dificuldade de lidar, a ponto de às vezes você ter que estar tentando manipular a pessoa porque a pessoa era difícil, né? Ou era uma pessoa, e pode ser os dois, né? Ou era uma pessoa que era muito manipulativa, né? Muito mentirosa, ou malandra, né? Te manipulava, fazia com que você te enrolava, digamos assim, tá? O que a gente tem aqui? O 10 de espadas foi um ciclo difícil e, com certeza, no final desse ciclo, você se sentiu de alguma forma traído ou traída, né? Você se sentiu magoado, você sentiu que essa pessoa te apunhalou pelas costas, porque o 10 de espadas fala disso, né? Apunhalar pelas costas e traiu a minha confiança, traiu a minha amizade, me traiu porque eu achei que a pessoa ia ter mais consideração com os meus sentimentos e não teve, me traiu porque não foi honesto comigo, enfim, né? É como se a atitude dessa pessoa na relação com você fez você se sentir diminuído, fez você se sentir pequeno, menosprezado. Fez você sentir que você tinha pouco valor. Não com relação ao teu amor próprio em si, mas é como se você pensasse, poxa, eu fui tão generoso ou generosa, eu fui tão nobre com essa pessoa, né? E essa pessoa não me retribuiu essa gentileza, então me desvalorizou, tirou o meu valor, tá? Mas essa carta da justiça fala exatamente aquilo que eu falei. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar, né? Por quê? Porque aqui, ó, tem 3 seres aqui que são como se fossem medusas, né? Umas serpentes. E estão tentando ultrapassar essa parte aqui, esse espaço. E aí vem a figura ali da justiça, que essa carta não é da justiça, mas nesse tarô mitológico, a figura da justiça tá ali com as espadas, né? Que é a carta da verdade. Como quem diz assim, desse espaço aqui pra cá você não pode passar mais, né? Então, possivelmente, você finalizou essa situação. Ou a pessoa finalizou, fez alguma coisa que não foi legal e possivelmente você disse, pronto, a partir dessa linha aqui, desse espaço, essa pessoa não pode ultrapassar mais.
Se essa pessoa se aproximar, eu vou cortar. Se essa pessoa se aproximar, eu vou parar ele ou ela, né? Se essa pessoa andar mais um passo, né, transgredindo, ultrapassando os limites e fazendo mal pra mim, eu não vou aceitar, não vou permitir, né? Por isso que a música da Marília Mendonça disse para o porteiro não deixar a pessoa passar. Então, ou a pessoa me vem numa nova dinâmica, me vem com a verdade, me vem sendo clara ou clara, ou desse limite a pessoa não passa mais, né? E aí aqui a gente tem um 3 de paus que vem a calhar com essa energia que eu falei da música, porque nesse 3 de paus aqui, é como se uma pessoa estivesse entregando a coroa para outra, né? O cara tá ali meio que pedindo desculpas, né? Ele tá entregando a coroa dele para o outro cara, como que diz, por favor, aceita a minha coroa. Por favor. Então é como se essa pessoa estivesse dizendo, por favor, me aceita de volta, né? Aceita o meu pedido de desculpas ou aceita que eu volte para tua vida. Pode ser que você tenha tomado uma posição de decisão, você tomou uma atitude, uma decisão, e essa pessoa percebeu na tua atitude, na tua decisão, na tua postura, uma seriedade da tua parte, né? Numa mudança de energia tua, uma atitude que você teve, e a pessoa ficou ali querendo se aproximar, querendo te pedir desculpas, querendo, né, de alguma forma te oferecer algo ali. E você tá aqui. Meio que, tá, será que eu aceito ou não? Né? Não sei se eu confio muito bem nessa pessoa aqui. Pode ser que alguém precise ou tenha que te fazer um pedido de desculpas por algum motivo. Ou você pode estar esperando que alguém te peça desculpas. É como assim, ó, quando a pessoa tira a coroa e te entrega, a coroa fala do quê? Da minha mente, né? Da minha visão de mundo, do meu caminho, o que eu quero trilhar, o meu propósito, enfim. Então, quando a pessoa tira a coroa e te entrega, é como se a pessoa estivesse admitindo que essa pessoa estava equivocada. Aquilo que eu imaginava estava errado. Então, eu estou tirando a coroa para você, estou entregando para você, como quem diz, você estava certo, a razão está com você, né? Você é rei, você é líder, você é, né? É como se você estivesse esperando isso. Você está esperando que essa pessoa se redima. Você está esperando que essa pessoa volte para você e diga, poxa, Câncer, tirei o chapéu para você, tirei a coroa para você. Você estava certo, você foi justo, você foi legal, você foi honesto, você foi amoroso, você, né, enfim. E eu fui um bundão, uma bundona. Só que para algumas pessoas você pode estar querendo esse retorno, mas você pode estar desconfiado se vale a pena ou não. E para outras você tá, alô porteiro, diz para essa pessoa que avisa ela que ela não vai mais entrar, tá? Tchau. Tipo isso, né? Signo de Câncer. Qual é a mensagem para Câncer aqui? Qual é a mensagem para Câncer aqui? Qual é a mensagem para Câncer? O carro. E o 7 de paus. Tô dizendo. Aqui teve gente até que pode ter bloqueado o ser de luz aí, né? Porque o 7 de paus é uma carta de bloqueio. Para algumas pessoas pode ter tido luta, briga, desavença, né? Pode ter tido discussão, você discutiu com essa pessoa, você brigou. Ou a relação de vocês podia ter muita disputa, né? Porque aquela carta ali da pessoa entregando a coroa, uma pessoa quer mandar mais do que a outra, uma pessoa quer saber mais do que a outra, uma pessoa quer manipular a outra, controlar a outra fazer o que eu espero. Então, existe uma disputa pela coroa, existe uma disputa pela lei, uma disputa para quem tá certo, uma disputa para quem tá errado, uma disputa por quem faz mais, uma disputa por quem faz menos, né? E aí fica aquela luta, aquela batalha. Pode ser que tenha havido muita luta, muita briga. Ah, você não lava a louça. Ah, você não abriu a porta do carro. Ah, você me deixou aquele dia sozinho, né? Enfim, porque essa carta pode falar disso, né? Um dos bloqueios dessa situação era meio que uma energia que até de rivalidade, de ficar competindo, de quem é que faz mais, de quem é que faz menos, de quem é melhor, de quem é pior. Pode ser isso aqui também. E para algumas pessoas eu sinto aqui que você pode ter bloqueado essa pessoa ou essa pessoa pode ter te bloqueado, porque o 7 de paus também é uma carta de barreira e bloqueio, né? O carro me fala, tá, dessa pessoa querendo tomar um rumo, querendo fazer alguma coisa, querendo fazer alguma movimentação, querendo ter alguma atitude. É uma pessoa que vem na energia do imperador, como eu falei. Então pode ser aquela pessoa que nunca tá errado ou errada.
Se você disser assim, mas ontem eu paguei o lanche, ontem eu fiz tal coisa, e a pessoa, não, eu tô certo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa nunca tá errada. Ou a pessoa tem dificuldade de pedir desculpa, tem dificuldade de admitir o erro. A pessoa quer mandar demais, quer controlar demais, como eu falei, porque a carta do carro, ela sempre é dirigida pelo imperador. Aqui nós temos 2 cavalos, né? E cada cavalo tá andando para um lado. Quando a carroça não está alinhada, né? Quando os cavalos não estão alinhados, o imperador ele está sem controle. Então é uma pessoa que é imperador, mas é um imperador meio que descontrolado aqui. Aquela pessoa que é dual, como eu falei, pode ter manipulado e mentido. Se faz de bonzinho, mas às vezes faz coisa errada, né? Eu fiz tal coisa boa, mas ao mesmo tempo tu vai olhar do outro lado, a pessoa tá fazendo tudo errado. Eu fiz a janta hoje, amor. Mas ao mesmo tempo tá ali dando like pra tudo quanto é pessoa que ele vê, tudo quanto é mulher de calcinha e sutiã no Instagram, ou tudo quanto é cara sem camiseta, tá dando like, né? E não que seja errado ou certo, ninguém tá aqui pra julgar, né? Mas às vezes isso pode se caracterizar como uma falta de respeito dentro da relação. Isso foi só um exemplo que eu vi aqui e eu tô falando, tá? Falando os exemplos que vem aqui. Aí vem gente mimimi, o que tem, curtir foto? Não sei, mano. Pra mim, eu não tô me importando com a relação de vocês, tá? Só que veio aqui e eu vou falar, tá bem? Então é uma pessoa que é muito dual. Pode parecer que é imperador, que é correto, que é certo, que é justo, mas é um imperador sem controle. Aquele imperador que ele se acha tão justo, tão certo, mesmo que seja homem ou mulher, tá bem? É tão certo, tão justo, tão correto, chega a ser um exagero. E tudo que é demais, né? O santo desconfia. Aquela pessoa que é muito boazinha, o que tá acontecendo? Cadê o teu lado sombra? Por que tá escondendo? Todo mundo tem lado sombra, bonzinho demais, boazinha demais. O que tá acontecendo aí? Então aquela pessoa que às vezes pode passar, né, aquela imagem do super-homem ou da super-mulher, mas que na verdade existe uma grande dualidade. É aquela pessoa que se faz papel de ser bonzinho, mas fica enganando, fica mentindo, fica escondendo, manipulando, né? Dando em cima dos outros, escondendo dinheiro. Baita de um pau no cu, foi o que falaram aqui. Algumas pessoas podem ter sido um baita pau no cu. Claro que não é pra todo mundo, mas pode ter sido uma pessoa que se fez lá, cantou de galo, mas na verdade não era bem isso, né? Mas essa pessoa quer voltar, quer vir pra tua vida, quer entrar na tua vida de novo, mas eu não sei, tá bem câncer, porque pela energia, não sei se esse imperador tá equilibrado aí, não sei se esse imperador tá na atitude correta, porque o cavalo ainda tá indo um de cada lado, né? A pessoa quer, mas um cavalo tá indo cada um pra um lado aqui. Mensagem para câncer. Não, gente, muita carta. Vamos se organizar, que se organizar direitinho, todo mundo cabe. Ó, a mesma carta que tava aqui. 5 de copas. Por que esse 5 de copas está insistindo em voltar? As de paus. 6 de copas. Olha, é exatamente isso que eu tô sentindo dessa pessoa, tá? É uma pessoa que faz... É uma pessoa tipo pavão. Sabe o pavão? O pavão é um animal que quando ele quer impressionar a fêmea, ele tira todo aquele rabão, né? Ele coloca aquele rabão de fora. Aquele monte de olho, né? A fêmea fica encantada. Nossa, quanto olho, né? Nossa, que rabão, né? Pra quem já viu o animal pavão, né? Obviamente. Só que o pavão, ele é um bicho pequeno, mas quando ele abre aquela asa, ele fica quase do tamanho de uma parede. Então, aquilo é o tamanho do pavão? Não. Mas quem vê de fora, o pavão é enorme. E por que o pavão que tem a maior cauda encanta a fêmea? Porque na natureza, o macho, ele representa proteção. Quanto maior for a cauda do dragão, eu ia dizer, quanto maior for a cauda do pavão, maior o pavão parece. Então, mais forte ele vai aparentar para os predadores e mais interessada a fêmea vai ficar porque a fêmea busca segurança no macho. Isso é a natureza, pura e crua, né? Este imperador aqui, seja homem ou seja mulher, não importa, é o tipo do imperador pavão. É aquela pessoa que levanta o rabo e que dá a entender que é maior do que é. Então pode ser aquela pessoa que fala um monte de coisa, mas que metade das coisas é mentira.
Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou inteligente, porque as pessoas falam bem de mim, porque eu não sei o quê, porque... Sabe aquela pessoa que, nossa, tu fica assim... Tudo que a pessoa fala pra você, você fica, poxa, essa pessoa é foda mesmo. Te encanta, tem uma lábia, faz você acreditar em mil e uma coisa. Esse imperador aqui com esse as de paus, né? É alguém que tem o pau maior do que ele. Não resisti essa risadinha aqui, não resisti. Pode ser que literalmente a pessoa tenha um pauzão, né? Se for o caso. Porque vocês sabem que aqui eu não falo, tudo que tiver aqui a gente vai falar. Aqui não é um canal para tabus, pelo contrário. Aqui a gente vai quebrar tudo que é até tabu. Vou quebrar tudo, quebra tudo, tá? Ou então, não precisa ser no sentido literal. Pode ser alguém que parece, né, aquela coisa, mas que na verdade não é tanto assim. Demonstra uma coisa, mas não é. Sou super fiel. Nossa, trai pra caralho. Todo mundo me admira. Nossa, no trabalho todo mundo fala mal que a pessoa é um baita de um preguiçoso. Tipo isso. Uma pessoa que fala uma coisa, mas que não é bem assim. Tá? Por isso esse cavalo, esse imperador, ele tá num cavalo desgovernado. Acha que com essa atitude, essa pessoa é assim. Como o pavão, ele também engana, né? Essa pessoa é a mesma coisa. Ele ou ela acha que com essa atitude de pavão vai impressionar e vai ganhar o mundo. Porque esse imperador aqui, essa pessoa tá com o mundo nas mãos. Ah, o jeito que eu sou, quando eu falo, quando eu gesticulo, né? Eu tenho o mundo nas mãos. Todo mundo acredita em mim. Eu levo as pessoas na lábia, levo as pessoas na conversa, faço as pessoas acreditar naquilo e consigo conquistar o que eu quero. É o imperador do lado sombra, tá? É o imperador do lado sombra. Uma pessoa que às vezes pode chegar a certos objetivos não tão leal assim, sendo um pouco desonesto, tá? Não que isso não seja uma coisa que qualquer ser humano possa fazer, não é verdade? Né? Não é um monstro, um bicho, mas é uma pessoa que tem esse instinto de pavão, de mostrar uma coisa que não é para conseguir conquistar a fêmea, né? Ou para conseguir conquistar a sobrevivência, né? Seja ela qual for, tá? E claro que você, né? Câncer, ia dizer gêmeos. Pode ser que tenha conexão com a energia de gêmeos, porque na energia de gêmeos eu falei câncer. Claro que você, câncer, por outro lado, e não que você seja santo também, né? Ninguém é santo do paoco aqui, porque você também deve ter as suas questões, mas a gente tá falando da energia que tá aqui, tá bem? Mas, pelo que eu vejo aqui, você pode ter se iludido um pouco, né? Com essa pessoa. Porque a pessoa pode ter te dado a entender... Gente, me deu uma coceira do nariz do nada. Ai. Se você estudar linguagem corporal, né? Quando a pessoa começa a coçar muito o nariz, porque a pessoa tá mentindo. Mas eu não tô mentindo, tá, galera? É que pode ser que essa pessoa aqui seja muito mentirosa. Aí fazer o quê? Paciência. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui era uma pessoa que podia falar demais, mas não ser tudo isso. Demonstrar muita coisa, mas não ser tudo isso, né? O pavão, como eu falei. Então, isso gerou em você o quê? Expectativa. Uau, que cara é esse? Uau, que mina é essa? Poderoso, poderoso. O cara faz, chega, faz, acontece. Né? Tem um marretão, deve marretar, que é uma beleza. Mas aí quando você vai ver, a coisa não é bem assim. No dia a dia, a expectativa, a pessoa... Cadê o pavão? Cadê aquele cara forte, decidido, inteligente, que faz a porra toda acontecer? Cadê aquela mina, né? Decidida, que tem maturidade, que não fica correndo atrás, né? Então, assim, depois, com o tempo na relação, você pode ter ido se decepcionando com essa pessoa. Por isso aquele 10 de espadas, né? Poxa, eu acreditei que a pessoa era tão, né, foda, vou falar bem assim a palavra, e não foi bem assim. Então, esse 6 de copas, a gente tem uma pessoa que tá ali, que tá com as de copas na mão, que é os sentimentos dela, tá olhando pro horizonte, né, e tá com um buquê ali nas mãos, né, de lírios, fala de esperança, de fé, só que a gente tem um 5 de copas aqui embaixo, somando o 6 de copas. O 5 de copas é a carta da... chorar pelo leite derramado, né? Da decepção, do dissabor, né? Sofrer por algo que foi perdido. Então, eu começo a sofrer por aquilo que eu perdi. Eu tenho ainda uma certa esperança de uma mudança nisso, mas essa pessoa me decepcionou. Essa pessoa, né? Fez eu perceber que houve desperdício aqui. Houve aqui desperdício. Desperdício da minha atenção, desperdício do meu carinho, desperdício até mesmo do meu empenho em fazer essa relação dar certo. E eu lamento, existe da tua parte também, câncer, uma lamentação. Ou você lamenta porque você de fato sabe que essa pessoa foi um tempo perdido, né? Então por isso que você tá, alô porteiro, fala pra esse filho da puta ficar aí, né? Não vai subir.
Ou então, você lamenta o esforço que você teve nessa relação que não foi recíproco, mas que você ainda deseja que essa pessoa te retribua. Entende? Ainda quero ver essa pessoa voltar e fazer o que essa pessoa falava que ia fazer, ser o imperador que essa pessoa dizia que era. Porque até hoje eu não vi nenhum imperador aqui, né? E aí, qual é a mensagem então para o signo de Câncer? Câncer. Calma aí. Câncer. Câncer. A Torre. A Imperatriz. Quero mais uma carta para clarificar. Câncer. Qual é a mensagem aqui para Câncer? Câncer. Agora sim. Cavaleiro de Espadas. É isso aí mesmo. Pajem de Copas. Ó a coceira no nariz de novo, gente. Que coisa. Como é que se coça o nariz assim ao vivo? Vamos lá. A Torre. A partir do momento que houve uma finalização entre vocês, tá? Seja você que terminou, seja essa pessoa, seja o acaso, o destino, foi onde a pessoa começou a revisar os papéis, digamos assim, né? Começou a olhar e revisar a relação de vocês, de alguma forma, tá? A princípio, a pessoa tava numa rigidez aqui, num orgulho, né? Achando que era o dono da cocada preta, o dono da razão, como eu falei. Porque no início da leitura de vocês eu falei que hoje essa pessoa tá pensando em te passar coroa, como quem diz, né? Realmente, tu tava certo, né? Eu fui um bundão. Mas por enquanto, né, a pessoa não fez isso ainda. Mas lá no início a pessoa tava se sentindo o rei da cocada preta, né? Se sentindo o dono da porra toda. Quando aconteceu o término, a pessoa ainda ficou meio que no orgulho. Passado um tempo desse término, eu vejo que você, Câncer, pela carta da Imperatriz, você começou a se nutrir, você começou a se acolher, você começou a se amar, começou a olhar para as suas próprias emoções, começou a sonhar com uma situação diferente, começou a idealizar um novo plantio, uma nova colheita, uma nova situação com alguém ou com essa pessoa, mas de uma forma diferente. Tá? Se você tem filhos, você pode ter virado a atenção para cuidar dos teus filhos, porque a Imperatriz aqui ela tá grávida, ou da tua família, da tua prosperidade, porque a Imperatriz também fala de prosperidade, da tua abundância, do teu trabalho, do teu dinheiro, né? Você começou a focar a tua energia em você e o que a Imperatriz ela mais fala, se autonutrir, né? Porque a Imperatriz ela é a energia da terra, da mãe terra, da nutrição. Então você começou a se autonutrir, você começou a cuidar de você, olhar para dentro e falar, tá bom, terminou, vou me cuidar, vou olhar pra mim. Isso com certeza de alguma forma eleva o teu padrão vibratório, porque eleva a tua autoestima, o teu amor próprio e o teu poder pessoal consequentemente. E te torna muito mais atraente, muito mais atrativo. Então se a pessoa estava lá na postura do gostoso ou da gostosa, né, da rainha ou do rei do deserto, hoje a pessoa já começa a perceber, poxa, mas Câncer tem valor pra mim, olha como Câncer brilha, olha como Câncer é atraente, olha como Câncer é interessante, olha como Câncer é empoderado, olha como Câncer é foda, né? Até porque aqui a pessoa tá pedindo desculpas e essa energia tá meio assim, né? Meio que olhando de cima pra baixo, assim. Eu tô por cima. Então tu tá numa postura de estar por cima, né? De dizer, não quero essa pessoa mais, se não vier bem resolvida, eu sei muito bem o que eu quero, eu tô bem resolvido, né? Ou tô buscando me resolver, para algumas pessoas, né? E essa pessoa fica naquela coisa, com o Cavaleiro de Espadas aqui. Vou ou não vou atrás de Câncer? Ser ou não ser? Eis a questão, né? Porque este Cavaleiro de Espadas deste tarô aqui, que no comum é um cavaleiro só, nesse aqui nós temos um cavalo, mas nós temos duas pessoas com duas espadas. O Cavaleiro de Espadas geralmente ele vem com uma espada. Ele pega a espada da verdade e vai à luta pelo que ele quer. Avante! Aqui nós temos duas pessoas, por isso que eu falei que pode ter conexão com a leitura de Gêmeos, né? E nós temos duas espadas. E para quem conhece o tarô, o 2 de espadas representa dúvida, dualidade. Então como é que um cavaleiro de espadas ele vai lutar pela verdade se nem ele sabe qual é a verdade? Né? Então é uma pessoa que tem medo, tem dúvidas.
indecisões, vou, não vou, fico ou não fico, corro atrás ou não corro, eu tô certo ou tô errado, eu espero o câncer vir atrás de mim ou vou, entende? Fica nessa dualidade. Não consegue tirar a venda dos olhos, porque o Dois Espadas fala disso, né? O Dois Espadas é uma pessoa que está paralisada com as duas espadas e com uma venda nos olhos, está cega. Está sendo cego ou cega, consumido ou consumida pela falta de clareza, pela falta de verdade. Porque não quer enxergar, porque é só aquela pessoa utilizar a espada para cortar a própria venda que está nos olhos e ver a verdade. Então essa pessoa pode ser uma pessoa extremamente orgulhosa, porque esse as de paus é imenso, né? Orgulho, vaidade, eu sou foda, eu não vou dar o braço a torcer, orgulhoso ou orgulhosa, né? E aí fica naquela dualidade, mas se eu voltar atrás, eu vou ter que admitir que eu errei. Querer eu quero, mas será que eu tenho coragem de assumir e pedir desculpa, e pedir perdão e mudar, né? Porque não adianta só voltar, pedir para voltar e não mudar. Então tem uma dualidade aqui, tem uma dúvida aqui. Por isso que eu falei pra vocês, olha aqui. Não falei pra vocês que o imperador aí tava com um cavalo de cada lado? É a mesma coisa que essa carta aqui. Duas espadas, ó. Dualidade, né? Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Será que a pessoa vai me aceitar? Será que não vai? Eu chego falando o quê? Digo pra pessoa que eu tava errado ou chego metendo dentro na cara da pessoa? Eu acuso ou eu peço perdão? A pessoa não sabe nem o que falar pra você. A pessoa nem sabe como é que tá a tua energia com relação a ele. Como é que vai ser a tua atitude? Se chegar pra você como se fosse o gostoso ou a gostosa e tu falar, sai daqui, capeta, quem tá errado é tu. Né? Ou se chegar pra você na humildade pedindo desculpa e não sabe nem se você sabe que essa pessoa foi culpada ou culpada, né? Que essa pessoa tava meio que enrolando você. Então a pessoa tá numa dualidade, porque não sabe o que fazer aqui. Bate esperta também. Esse aqui não nasceu ontem, né? Baita esperto. Então a gente copas, né? A pessoa quer de alguma forma se aproximar de você, fazer uma, né? Mandar um comentário aí no Instagram, mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail para quem tem e-mail, né? A pessoa quer se aproximar e se comunicar, porque o pajem de copas, ele é o mensageiro das emoções, né? Ele fala com carinho, ele fala com jeitinho, ele é meio tímido, mas ele vem cheio de amorzinho para dar. Ele é sonhador, né? Então tem esse sentimento assim de aproximar, né, de amorzinho, né, mas é uma pessoa que não sabe o que fazer porque não sabe. E acho que a pessoa tem muita dificuldade aqui de engolir o ego, né, de assumir que tá errado. Tá, e aí, o que é importante Câncer saber aqui nessa leitura então? 3 de ouros. Que coceira no nariz, gente, olha, essa pessoa deve ser muito mentira. Deus que me perdoe, tem alguma pessoinha aí que mente pra caramba aqui. Porque, que horror. Nossa, a pessoa mente mesmo, tá louco. Tem que ensinar pra essa pessoa de novo. Pega pela orelhinha, coloca no castigo e fala, ó, não vai sair daqui enquanto não aprender que não pode mentir pros coleguinhas. Tá bem? Se você quer um relacionamento saudável, honesto, que a gente consiga construir algo com verdade, onde eu possa confiar em você e você em mim, onde não haja traição, não pode mentir pro coleguinha. Repete. Agora vai ficar de castigo no cantinho. Isso aqui é uma pessoa que possivelmente, tá, pessoal, pela energia, tem até um desvio de caráter aqui, né? Uma pessoa que aprendeu com a vida a essa energia do pavão. Pode ser até que no totem dessa pessoa espiritual tem o pavão. Aprendeu com a vida a mostrar uma coisa que não é. E isso é uma máscara, uma mentira. A pessoa ilude, né? Engana. E isso pode ser algo que a pessoa tem que trabalhar. A pessoa precisa desenvolver isso. Porque essa pessoa, se não desenvolver isso, se não perceber e amadurecer, porque isso aqui é uma imaturidade da pessoa, tá? A pessoa pode se enroscar aí, né? Vai começar a enganar as pessoas e vai ter péssimas consequências, tá? Até pra si mesmo, porque quando você faz isso de enganar muitos outros, você tá se auto-enganando. Vai chegar um momento que você vai perceber que não existe ninguém perto de você sincero e honesto. Porque a gente está sempre vibrando e atraindo aquilo que tá na gente. Então vai estar sempre com pessoas cobras ao redor, né? Nunca vai ter uma conexão de verdade com alguém, porque não consegue ser de verdade. É uma pessoa que engana muito, ilude muito, né? Ilude várias pessoas para algumas pessoas aqui. Porque esse 3 de copas, que é uma carta de triângulo, ó, tem um cupido ali, com 3 sereias, né? Então pode ser uma pessoa que ilude, né?
minha mensagem para Câncer, o Hierofante. Existe algum tipo de contrato aqui entre vocês, tá, pessoal? Só tomem cuidado, né? Não peguem uma leitura geral do YouTube e encaixem na situação de vocês e vivam essa realidade como se fosse a única coisa importante da vida de vocês, porque o tarô ele tá aqui para vocês se autodesenvolverem, para vocês libertarem as mentes de vocês e os espíritos de vocês, e não para vocês se aprisionarem a um contrato, a uma coisa, e ficarem vivendo um inferno, porque vocês estão obcecados por uma coisa que vocês ouviram numa leitura de tarô, tá bem? Consciência e responsabilidade sempre com a própria vida de vocês, tá bem? Mas eu vejo aqui que existe para algumas pessoas até mesmo um contrato, que é o quê? Um contrato nesse caso espiritual, obviamente, tá? Por causa do Hierofante, da Justiça e do 3 de Ouros. A Justiça fala de contrato, o Hierofante também fala, e o 3 de Ouros fala de trabalho em parceria, principalmente trabalho espiritual em parceria. Então, de uma forma espiritual, existe um contrato que vocês têm com essa pessoa de trabalhar em parceria para desenvolvimento. Essa pessoa desenvolver algo lá no caminho dele ou dela e você desenvolver algo no teu caminho, mas através da dinâmica que vocês vivem ou viveram. Por exemplo, aquele relacionamento que vai e volta, vai e volta. Por que essa desgraça tá na minha vida? Porque Deus me odeia e quer me punir? Ou porque essa pessoa veio pra me ensinar algo que eu não tô querendo enxergar e a pessoa volta até que eu enxergue e tome vergonha na minha cara e mude, né? E vice-versa, porque a pessoa também vai acabar vendo que perdeu uma pessoa de valor e vai perceber que se continuar sendo um filho da puta, porque é o que veio aqui eu falar, vai perder todo mundo na vida. Vai ficar sozinho, amigo, é nada. Ou vai ficar no meio de um ninho de serpentes, porque é isso que ele ou ela é, uma serpente, né? Uma pessoa que ilude, que engana, que iludibria de alguma forma. Então tem um contrato aqui de trabalho em parceria espiritual para um desenvolvimento entre vocês, tá? O que é que Câncer tem que desenvolver então nessa pessoa, nessa situação? O 5 de paus. Olha só, Câncer, você tem que desenvolver uma cura, tá? Dentro de você. Porque você vive em conflito com você mesmo. Você vive uma luta interna com você mesmo, com você mesmo. Você tem uma parte sua, que é o As de Paus, que é a tua verdade, quem você é, tá? E você tem outras partes suas que lutam contra o que você é, que são partes suas que foram forjadas pelas tuas experiências, pelas crenças inconscientes que você tem, pela opinião de pessoas que para você dá valor, e isso fica registrado no nosso inconsciente. Quando uma pessoa que a gente ama fala alguma coisa para nós, a gente grava aquilo. Principalmente quando a gente é criança, a gente é pequenininho, a gente vê o nosso pai ou a nossa mãe como herói, heroína. Se aquele pai, aquela mãe falou alguma coisa para nós do tipo, você é inútil, você é fraco, você não pode, aquilo fica registrado no nosso inconsciente. O ser humano, ele leva, quando ele ama alguém, a opinião daquela pessoa muito a sério, ao ponto de guardar aquilo numa reserva inconsciente e ficar com aquilo na cabeça, só que de uma forma inconsciente. Então, uma parte de mim quer ser uma coisa, eu quero ser artista, eu quero ser psicólogo, eu quero ser filósofo, eu quero amar. E aí, quando eu era criança, meu pai me disse que amor verdadeiro não existe. A minha mãe me disse que amor é só dinheiro. Se eu contasse pra vocês as coisas que minha mãe e meu pai já me falaram sobre amor, eu tava fodida, né? Se eu acreditasse na metade, que você não pode, que você é inútil, que você nunca vai ter dinheiro, que você nunca vai ser um artista, enfim, aquilo fica tão fortemente registrado no nosso inconsciente que a gente quer chegar ao objetivo, seja ele qual for. Mas a gente luta, nós lutamos internamente contra nós mesmos por causa desses registros. Ah, mas o meu pai me disse que não é, minha mãe me disse que não pode. E fica essa luta interna. Eu não consigo me movimentar. Eu vejo até mesmo um canceriano aqui que não consegue sair do lugar, né? Porque a luta interna de você com você mesmo para te encontrar, para se auto-encontrar, né? Para seguir o propósito e o caminho da tua alma, para se desenvolver, é como se você não conseguisse. Eu vejo até um canceriano aqui que não consegue nem sair do lugar. Pode estar um pouco estagnado ou pode estar mais lento, porque vive uma luta interna. Então, uma das coisas que você tem que desenvolver é uma cura interna sua, porque é como se você lutasse contra você mesmo, contra os teus próprios sonhos, contra os teus próprios desejos, de uma forma interna e inconsciente. E tá na hora de você encarar esse dragão aí. Tá na hora de você encarnar. Olha só. Força espiritual. Encarna essa força espiritual do dragão, para quem tem aí totem do animal de poder de dragão.
e faz esse dragão transmutar toda essa palhaçada aí que tem dentro de ti. Taca fogo, né? Quem assistiu aí Game of Thrones? Dracarys, né? Não sei como é que se fala. Dracarys, sei lá. Taca fogo, cospe fogo nessa gente. Dracarys, eu não lembro o que ela fala. Mas enfim, foi essa mensagem que me veio. Como se fosse a rainha Daenerys, né? Pedindo para o dragão dela tacar fogo no bagulho. Transmuta essa energia para os magos e alquimistas, pessoas que gostam de trabalhar aí com os dragões, tá? Para que você possa, no fogo do espírito, consumir e transmutar essa energia, porque dentro de você tem padrões que não são teus, mas que de alguma forma influenciam na tua tomada de decisão, no teu crescimento, no teu desenvolvimento, e é necessário que você olhe para dentro e cure essas questões internas dentro de você, tá bem? Tá certo? Mais alguma coisa aqui para o signo de Câncer, finalizando a leitura de Câncer, Cavaleiro de Paus e As de Espadas, a mesma carta que estava no fim do deck. Então, basicamente é isso, Câncer. Você está sendo convidado aqui com esse Cavaleiro de Paus, tá? A fazer essa transformação interna. Se a outra pessoa vai ou não fazer a transformação dele, nesse momento isso não vem ao caso. Porque primeiro que a gente está numa leitura geral, não tem como eu garantir isso para todo mundo também, né? E segundo que a pessoa precisa perceber, precisa despertar para a falta de caráter que ele ou ela tem, né? E aí só a partir disso a pessoa vai perceber, cara, se eu quiser ter uma pessoa de valor na minha vida que tenha caráter, eu tenho que ter caráter também. Se eu não mudar, eu vou perder alguém de importância para mim. Essa pessoa precisa despertar para isso, tá? Ambos estão sendo guiados por esse propósito, porque não é à toa que existe um contrato aqui para que vocês se elevem, tá? Agora depende de cada um, beleza? Antes de vocês irem embora, eu trouxe uma novidade essa semana para nós, tá? Vou jogar aqui, vou tirar aqui uma cartinha do tarô xamânico, das cartas xamânicas. Para vocês poderem, né, ativar o animal de poder aqui. E esse animal vai ajudar vocês em alguma questão que vocês queiram ir na vida de vocês, tá? Então, assim, o que é o xamanismo, né? Conhecimento ancestral, espiritual, né? Os velhos xamãs, os velhos caciques, enfim, que entendem que Deus, né, o grande mistério, o grande espírito, está em tudo, está em todos. E todos nós, né, tivemos existências ao longo do cosmos, em vários lugares, né? E também já tivemos existências como animais, né? Então todos nós temos o nosso totem de poder, o nosso totem animal. Animais que a gente se identifica, animais que nós temos, né, uma conexão maior. Porém, sempre quando a gente quer realizar algum tipo de missão ou situação, nós podemos utilizar a força ancestral, a força espiritual dos animais para nos ajudarem nessa questão. Os animais também têm poder, né? Poder de voar, poder de força, poder de criar a própria realidade, criar o próprio nicho, que nem a aranha que cria a própria teia, né? De cocriação. Então, quando a gente ativa um poder de um animal, aquele animal pode nos ajudar numa certa função. Você pode ativar esse animal se você sentir que essa mensagem é para você, tá bem? Após a leitura, você pode fazer uma oração e pedir para o teu anjo da guarda, ou pedir até mesmo para a energia espiritual desse animal, para ser ativada para te ajudar nesta tua questão. Que pode ser com relação a isso ou não. Aí você vai ver aí, através da tua intuição, o que esse animal quer te ajudar, tá bem? Vamos lá, então. Qual é o animal de poder? Deixa eu tomar meu cafezinho, tomara que não esteja frio. Ainda tá um pouquinho quente. Qual é o animal de poder? Qual é o animal de poder que quer ajudar aqui o signo de Câncer? Qual é o animal de poder que veio para ajudar aqui o signo de Câncer? Qual animal de poder veio para ajudar o signo de Câncer? Qual animal de poder veio? Qual animal de poder quer ajudar aqui o signo de Câncer? Qual animal de poder veio para ajudar o signo de Câncer? Qual animal de poder? Opa, já saiu aqui o primeiro animal. A raposa. Animal de poder, raposa. Já até tive uma intuição com relação a essa raposa, mas vamos ver se a minha intuição se confirma. Para quem conhece a carta da raposa, né, no baralho cigano, é um animal muito inteligente, um animal muito astuto, racional, estratégico, esperto. Para lidar com a esperteza dos outros, a gente precisa ter a esperteza também. Então a energia da raposa, ela desperta na gente uma certa malícia, mas no bom sentido. Eu entender como é que a malícia funciona para eu não deixar pessoas maliciosas me ferrarem, senão eu vou sempre ser
anjinho puro que toma no cu. E não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que sejam boas, mas que não caiam na cantiga do bandido, tá? Porque sabem que o bandido ele existe, né? Raposa. Onde você se esconde? Sob as samambaias? Disfarçando-se na floresta? Para que eu aprenda? Você está observando sem que eu perceba? Tentando ensinar-me a me tornar uma árvore? Raposa, camuflagem. A astuta raposa possui muitos aliados na floresta, entre os quais as folhagens que lhe proporcionam proteção e energia. A raposa é capaz de desaparecer completamente em meio à luxuriante vegetação rasteira da floresta. Sua maior aliada. Esta capacidade de confundir-se com o ambiente e tornar-se dessa forma imperceptível aos demais é um dom precioso quando pretendemos observar as atividades alheias. Outro talento natural da raposa é a sua capacidade de adaptação para o inverno, pela mudança de sua cor, como ocorre com o camaleão. Quando chega o inverno e todas as folhas já caíram, a raposa reveste-se de uma pelugem branca que a torna capaz de confundir-se com a neve, tornando-se invisível desta forma. A raposa representa a adaptabilidade, a integração, a capacidade de observação, a astúcia e a rapidez de pensamento e ação. Estes são traços de caráter que no mundo físico se traduzem na ágil e segura tomada de decisões. A capacidade da raposa de passar despercebida faz com que ela possa ser a guardiã da unidade familiar, pois percebe facilmente a aproximação do perigo e sabe precisamente o que fazer para se defender. Nanib-Waya, o grande espírito na língua dos índios, Choctaw, homenageou a raposa dando-lhe a missão de manter a família unida e protegida. Isso é possível em virtude do poder da raposa de observar sem ser percebida e sem incomodar os outros. Como a raposa está sempre muito preocupada com a segurança dos membros da família, ela representa um excelente talismã para todos aqueles que são obrigados a empreender longas viagens. Se a raposa escolheu você para compartilhar sua energia, isto é sinal de que você pode se tornar invisível como o vento que, além disso, é capaz de transportar-se para qualquer lugar ou qualquer situação. Talvez seja prudente prestar mais atenção aos atos do que às palavras das pessoas nesse momento. Uau! Ações e não pavão. Use sua natureza astuta para não revelar aos outros suas intenções e observações, desenvolvendo assim a arte da camuflagem. O que eu falei? Lidando com a malandragem. Seja mais inteligente do que ele ou ela. Existe um exercício que pode ajudá-lo a desenvolver sua habilidade em tornar-se invisível. Tente visualizar seu corpo como parte integrante do ambiente à sua volta, como as mesmas cores dos objetos ao seu redor. Veja-se então em sua tela mental, deslocando-se com segurança e elegância por este ambiente sem ser percebido por nenhuma das pessoas nele presentes. Se você se exercitar bem, será capaz de sair de uma festa sem que ninguém perceba ou tornar-se tão invisível quanto uma peça de mobília, de forma a poder observar e desenrolar dos acontecimentos sem interferir na ação ou ser molestado por seus protagonistas. Outra coisa importante que a raposa pode lhe ensinar é como saber antecipadamente o que ocorrerá em seguida. Depois de observar cuidadosamente uma situação, você será capaz de perceber um padrão de previsibilidade capaz de fornecer as indicações necessárias para a sua tomada de decisão. A magia da raposa ensina a arte da unidade pela compreensão do processo de camuflagem. Isto é aplicável em todos os níveis, desde uma simples pedra até mesmo a Deus. Por meio da energia da raposa, você será capaz de aprender todas as utilidades que a unidade pode ter. Assim como os palhaços que distraem os touros bravos num rodeio para proteger os vaqueiros caídos, a raposa também é capaz de encontrar os mais inesperados e astuciosos recursos para proteger os seus. Ela pode até empregar táticas consideradas idiotas pelos outros, mas elas sempre funcionarão e corresponderão às expectativas da esperta raposa. Tá? Então aqui fala exatamente isso, compreender a mente das outras pessoas a ponto de entender que existem pessoas maliciosas. E eu preciso entrar num ambiente e sair dele com essa malícia, não no sentido de ser mal, mas de entender o mal no outro, para não permitir com que o outro, através de palavras, o pavão,
me leve na ladaia, me leve na lábia. Porque isso pode, inclusive, ser um risco para mim e para minha família, dependendo da situação. Deixando com que uma pessoa entre na minha casa, deixando com que uma pessoa faça parte da minha vida, do meu convívio, da minha amizade, do meu relacionamento. Então, encontrar essa capacidade de ser imperceptível, porque eu consigo prever o que vai acontecer pela malícia dos outros. Ative esse animal de poder que vai ajudar muito você nessa questão, tá bem, Câncer? Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês. Deixa o seu like, seu comentário, é muito importante, ajuda o canal a crescer. Eu também fico muito feliz em ver os comentários de vocês, tá bem? Beijos e até as próximas leituras!